galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TV Botafogo Notícias. E a gente vai reagir aqui forte da galera lá da ESPN falando sobre a contratação, né, do Luiz Henrique para a equipe do Botafogo, ou melhor, falando sobre o chapéu que o Botafogo deu no Flamengo, no Corinthians e no Fluminense, anunciando a contratação, anunciando não, né, encaminhando a contratação do jogador, né, do ponta direita Luiz Henrique. Então bora assistir aqui. Não esquece aí do like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu comentário. E essa história de chapéu do Botafogo para cima do Flamengo, a novela Luiz Henrique, para a gente começar falando sobre isso, vamos dar uma olhada então numa tela, porque houve a expectativa de que o Luiz Henrique pudesse chegar ao Flamengo, os dirigentes foram, né, à Espanha para tratar sobre esse assunto. O brasileiro, desde a estreia dele pelo Betis, foram 63 jogos, 4 gols, 10 assistências, é o líder do time. No final de semana foram 2, uma para valer, a outra acabou não contando, mas foram 2 passes assistência decisivos. Moral. Exato. Para o Betis, acabou perdendo do Barcelona, mas... Aumentou um pouquinho o preço, né? Aumentou. Ó, 96 finalizações, 35 finalizações certas e 107 dribles certos, também liderando a equipe. Quem que vai me explicar essa história do chapéu? Aliás, explicar para mim não, né? Explicar para o torcedor do Flamengo. Não apenas. Chupa, O Fluminense pode entrar, do Corinthians em algum momento citou também, teve interesse. É que o Flamengo foi um negócio escancarado, que os dirigentes foram a Sevilha e anunciaram para o mundo que iam a Sevilha. Prates, os caras viajaram para lá, Prates. Olha, a gente tem que pontuar algumas coisas. Contratação, você não tem garantia de nada, o que vai jogar, o que vai fazer, isso é adivinhação. Agora, algumas contratações mexem com a autoestima para melhor. É uma contratação muito grande do Botafogo. O Botafogo está realmente contratando um jogador que muita gente queria e deixou muito claro o que queria. Apresentou propostas, foi a Sevilha para negociar com o Betis, tentou negociar durante muito tempo, aí se assustou com a primeira pedida, renegociou, pensou em empréstimo, pensou em contratar e ninguém conseguiu. E o Botafogo está conseguindo, né? Então, assim, acho que é uma contratação para mexer com a autoestima do botafoguense, para dar orgulho para o botafoguense. Se ele vai jogar o que ele vai jogar, ninguém vai saber, não tem como a gente adivinhar isso. Mas é uma contratação que ela vai além, para mim, das 4 linhas. Uma contratação que fala muito em relação a demarcar de novo um território. É uma contratação que fala muito em demarcar e dar um chapéu em quem, teoricamente, tinha mais poder para contratar, demonstrou mais interesse em contratar. O Botafogo ficou mais na surdina, esperou a situação, viu todo mundo se movimentar, todo mundo se mexer, ninguém conseguiu. Botafogo vai lá e consegue e contrata bem. É mais que uma contratação, né, para ser uma sinalização para o mercado, parecido, a história do chapéu à parte, parecido com a história do Dudu. Não é só por causa do chapéu que a gente está falando isso. É o que significa, porque né? Porque para o Palmeiras, naquele momento, né, é ganhar uma queda de braço com os seus rivais, economicamente falando, não é nem rival de campo. Vai ser a contratação mais cara da história do Botafogo. O Botafogo nunca gastou tanto para ter um jogador de futebol. Pode ser um marco, mas não pode parar por aí, né? Ele vai para o Lyon só no meio de 25. Superou a contratação do Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula custou 30 milhões de reais e o Luiz Henrique vai custar 30 milhões de euros. 5. Então ele fica 1 ano e meio aqui no Brasil. É mais ou menos essa a projeção pro Luiz Henrique. Bom nome, Donk, pelo que ele vem fazendo também na Espanha. A gente viu os números dele aqui, chegando agora para o Botafogo. Excelente, assim, lógico, tem a questão do Lyon, que acho que também isso dá um aporte para o Botafogo ter conseguido dar o chapéu, tem a situação de sair, de repente vai saber se ele não tem um destaque muito grande a ponto de antecipar. Os caras puxam ele. Exato, porque a gente viu, por exemplo, com o Jefinho agora, então você também tem a situação, mas não deixa de, apesar desse contexto, é importante acho que situar, não deixa de ser uma demonstração muito forte. Eu concordo muito com o Pratos que o professor colocaram, porque você está falando de um cara qualificadíssimo, que também assim, é jogador para ter destaque no futebol brasileiro, mas é uma demarcação de território, é uma sinalização ainda mais de um time que moralmente, animicamente, sobretudo o seu torcedor, está abalado. Então você vai lá e pega um cara que joga regularmente no Betis, que por mais que não tenha tido o mesmo espaço da última temporada, mas que recentemente faz a partida que fez contra o Barcelona, como você mencionou, eu acho que é uma demonstração muito forte da presença do Botafogo entre os principais times do futebol brasileiro, além de qualificar. Olha, o ataque hoje você tem Tiquinho, Jefinho, que começou muito bem a temporada, Luiz Henrique, sem falar ainda em Júnior Santos, também é uma opção. Savarino, você está falando de um Botafogo
muito qualificado. E até agora eu fico curioso, né? Que a gente está vendo o Thiago Nunes escalar muito com 3-5-2, né? Com o Eduardo armando para 2 atacantes. Será que de repente ele vai reconfigurar para um 3-4-3 para colocar Jefinho e o Luiz Henrique junto com o Tiquinho? Vai manter só um dos dois como titular? Eu também estou curioso para ver como é que vai montar o Thiago Nunes essa equipe, mas sem dúvida nenhuma é reforço para, não digo mudar de patamar o Botafogo, mas o time sobe. Patamar moral você não tem. Moral sem dúvida, Não, mas, tecnicamente você sobe alguns degraus. E precisa mais, porque se ele quer escalar 3 zagueiros, um dos problemas do Botafogo do brasileiro foi não ter zagueiro no elenco. Agora ele tem menos ainda do que tinha com a saída do Adrielson. É o Danilo Barbosa que joga de zagueiro, né, prof? Nesse 3-5-2, né? É um milagre, ele Lucas está Alto e escalando Barbosa. 3 zagueiros, mal tendo 2 para escalar. Agora, é importante também ressaltar naqueles números que a gente mostrou, o bom desses números do Luiz Henrique estão no começo e no momento que ele vive no Betis, o que para o Botafogo é ótimo. Ótimo, ele acabou de fazer um baita jogo contra o Barcelona. Ele traz um jogador em alta. Porque quando começaram essas negociações, quando se começou a falar em trazer ele no Brasil, ele não estava tão em alta quanto está agora. Os últimos, a impressão recente dele é muito boa. Bola para sobrar no futebol brasileiro, a gente está falando também de outros nomes que chegaram agora, sei lá, Scarpa, volta também da Europa. De la Cruz, enfim. Mas eu acho ele muito bom jogador, Não, cara. e ele é um tipo diferente de jogador. Porque, veja bem, A gente falava disso na segunda, tá, Prates? Isso aí, esses lances, ó. foi na semana passada. Agora, domingo. Deixa o like aí, falou galera, dá uma moral pra gente aí, dá like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui pra dar uma moral pra gente. 4-2 do Barcelona. Então, e é um tipo diferente o Luiz Henrique. Luiz Henrique é um ponta que ele tem algo assim muito do improviso ainda. O que eu quero dizer com isso? A gente fala muito de pontas aqui, a gente falava aqui até na primeira hora, olha, o ponto que volta para marcar, jogador que se preocupa em ajudar o lateral a marcar, muito tático, de posicionamento. O Luiz Henrique tem uma coisa de improviso que ele não pode perder. Você, um jogador como ele, você pode colocar essa parte tática, pode colocar essa parte de comprometimento sem a bola, mas ele tem o mais difícil, que é a qualidade com a... Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. O que acontece quando o cliente chama com a bola, o drible, ele tem uma coisa de jogador assim, que sabe aquele jogador que você encontra às vezes em pelada, que você fala assim, ele não tem muita parte tática, mas ele tem um traquejo com a bola que pouca gente tem. Luiz Henrique tem isso. Então o Luiz Henrique tem muito disso, o Diniz se encantou muito com ele no Fluminense, né? Porque o Diniz também via isso. O Diniz gosta desse jogador que é muito bom de bola e às vezes não fica muito preocupado, volta para marcar. Claro que tem que ter isso no futebol. Volta para marcar, ajuda aqui, tira o passe do volante, que é muito essa coisa tática de posicionamento. O Luiz Henrique tem o que pouca gente tem, a qualidade com a bola. O drible, o espaço curto. Esse gol contra o Olímpia, que a gente viu pelo Fluminense, é um gol que pouquíssimos jogadores conseguem fazer pela maneira que ele dribla 3 ou 4 em um espaço muito curto. Ele tem isso. Ele precisa melhorar ainda a finalização. Ele é um jogador que não tem muitos gols, mas é um jogador que dá uma opção de drible, de mano a mano, de levar a bola para a linha de fundo, para criar jogadas para outros, que poucos pontos Ele é têm. realmente um ponta, porque eu tenho até uma discussão filosófica em relação a isso. Hoje em dia ficam chamando de ponta gente que é nada mais, nada menos do que um atacante que joga pelo lado. O atacante que joga pelo lado é uma coisa, ponta é outra. Ponta é o cara, e o Botafoguense sabe disso, porque lá jogou a maior ponta de todos os tempos. Esse gol, prof, que fazia isso, né? Que abria caminhos ali, por isso que o Prates falou, olha, pela condição técnica dele, pelo drible, ainda que o gol não seja dele, depois de uma jogada como essa, ele pode procurar alguém ali no meio, né? Muita gente pode se beneficiar disso. Então é diferente, ele é um raro ponta no sentido antigo do que era um ponta. É aquela coisa, né, prof, do jogador que a gente costuma falar o seguinte, olha, esse jogador aí, a gente pode trabalhar em relação à cultura tática, a parte física, tudo, mas ele tem um tipo de improviso que é muito mais difícil de você colocar em quem não tem. Eu Ele falava tem esse isso com o improviso. Djalminha ontem no camarim, prof. Ele faz o lateral andar para trás. Tem ponta que não faz o lateral andar para trás. É isso. Ele faz o lateral andar para trás. Ele tem essa qualidade. A gente vê o golaço. Que Esse ele gol fez aí. contra o Olímpia. A maioria dos pontas hoje se preocupa em conter os avanços desse o lateral que ele faz andar para O trás. lateral, o lateral anda para frente com outros pontas, né? O Luiz Henrique não, me parece... E quando o lateral anda para frente, quem tem que andar para trás é o ponta. Você entendeu? Baita reforço do Botafogo. A gente está vendo alguns lances dele ainda com a camisa do Fluminense, né? Essa história vai dar o que falar também, né? Por conta do envolvimento do Flamengo na O parada. Fluminense tentou também contratá-lo.
Fez muito esforço para contratá-lo, não mas teve negócio. Fluminense, Corinthians, outros foi uma boina, assim. Não, o Flamengo foi a Sevilha, né, Suma? A gente falou aqui diversas vezes. A Só viagem do Marcos chapéu, Braz, chapéu, do Spindel, O Corinthians você vai botar na lista de qualquer jogador aí, porque o presidente fala, Isso é fato, fala demais. O Corinthians não vale. Vamos dar uma olhada numa tela com essa parada aí de Lyon, Botafogo, negociações, muitas vezes até difíceis de traduzir, né? Qual é mesmo a relação de um jogador com qual time, né? Com cada time. O Jefinho, tá? Desde o início da SAF do John Textor. Ele ficou no Botafogo de abril de 22 até janeiro de 23. Se foi polêmico, né? Bateu e voltou, mas na época pegou mal. Ainda mais pelo momento, né? Deixa eu ler a tela, eu vou fazer essa pergunta para vocês aqui rapidinho. O PR, agosto de 22 até janeiro de 24, foi agora, né? Para a Europa. E o Adrielson também, quase no mesmo período, indo agora em janeiro, foi vendido para o Lyon, um Jefinho, né? E acabou retornando ao Botafogo agora. É 100% clara essa negociação, essa relação entre os dois clubes, principalmente entre os dois clubes, não, entre três partes, né? Os dois clubes e os jogadores. Muitas vezes eu vejo o torcedor, aquele cara que acompanha, não entendendo 100% como é cada negociação ou cada relação do Botafogo, Lyon e jogadores, Donk. É um desafio que o Textor se coloca ao ter tantos clubes diferentes em realidades diferentes, né? Porque a gente fala normalmente o jogador sai do Brasil para a Europa, mas é um clube grande como o Botafogo, o Lyon é maior que o Crystal Palace, então assim, você tem relações diferentes, embora a relação Botafogo dos jogadores mencionados são totalmente só com o Lyon, né? E as necessidades de cada um, né? Porque o Lyon está precisando. E também, para mim, o que pega muito, professor, é a questão da temporada ser diferente. Então pode ser que no meio do ano o Textor queira colocar algum jogador Leão, mas pode ser um meio de temporada que vai prejudicar a situação do Botafogo. E acho que pegou um pouco disso envolvendo o Jefinho, né, quando ele vai pela primeira vez. Então você tem isso, assim, você tem as intenções de cada clube, a realidade que eles vivem, o momento da janela, que pode prejudicar demais a questão da temporada, e querendo ou não, fica a imagem, por mais estratégico que seja, mas a partir do momento que vai de um clube para o outro, você dá a entender que aquele clube é prioritário para ele. Não tem como você não desassociar esse conceito. E para o torcedor é duro de engolir, ainda mais dependendo do momento, sobretudo no meio da temporada, que ainda do Adrielson, do PR, passar do Campeonato Brasileiro, da forma como foi, até o torcedor... Na Europa eles foram, né, Dom? Exato, então não é legal para o Lyon. Né? Talvez para o Lyon não tenha sido tão bom, né? É um problema que ele tem. Você que é o nosso, né, cara dos relacionamentos aí, sabe tudo sobre relacionamento. Mais ou menos. Mas aí é humanos, né? Aí é entre pessoas jurídicas. Quando ele começa assim, eu não sei como ele termina. Ele entende de pessoas físicas. A pergunta é simples. Tá valendo esse relacionamento, essa troca? Relacionamento é troca, né, Prates? Você que... Não, explica pra gente aí. Explica pra gente aí. Nossa, irmão, vai devagar. Não, o que acontece aí é assim, me parece que isso estava previsto em contrato. Porque a gente olha muitas vezes para a SAF como algo assim para quase que uma salvação da lavoura. Está desesperado, o clube associativo não tem mais por onde sair, está quase para abrir falência. É vendido sempre assim um tipo de discurso de que a SAF é a única salvação. Então tem que ser a SAF, vai ter um dono, tem o lado bom e o lado ruim disso. Você diminui o poder às vezes do Conselho Deliberativo, mas você centraliza muito em uma pessoa que você não sabe exatamente a intenção que ela tem, o histórico que ela tem, o conhecimento que ela tem de futebol, que é algo que tem muita particularidade para trabalhar. Pessoal, olha só, você quer ganhar dinheiro apenas jogando aí no seu computador ou celular, assim como eu... Mas me parece que nesse caso de Botafogo, Lyon e outros clubes do John Textor, está no pacote. Quando ele é o dono da SAF, isso já aconteceu com outros clubes da Europa, com ele, e acontece com o Botafogo também. Mas o que o Donk falou tem toda a razão. Em relação à parte esportiva, por exemplo, vem o Luiz Henrique, uma grande contratação. Mas o Luiz Henrique está previsto para ficar 1 ano e meio. Quando ele sair no meio do ano que vem, será que ele vai sair no meio do Brasileiro aqui, no começo de temporada do Lyon, na França? Isso é um risco que vai correr sempre. Sempre, não tem jeito. Mas vai correr porque é pior sem a parceria. Que condição o Botafogo teria de trazer um Luiz Henrique sem a parceria? Então, por isso eu pergunto, vale? Tá valendo a parceria? Na minha visão, é a primeira vez que o Botafogo teve vantagem nessa relação. Nas outras não teve vantagem, não. Só perdeu o jogador. Quando sai o Jefinho, barulho grande, prejudicou o Botafogo a saída do Jefinho. Agora, na saída do Adrielson e do PR,
ainda amenizou um pouquinho, porque o time estava em baixa, o PR estava em baixa, o Adrielson não. Eu acho que o Adrielson não diminuiu o seu nível. Essa é a primeira vez que o Botafogo tem, primeiro, a garantia de um craque por algum tempo determinado, e já pré-estabelecido. Né? A gente já sabe quando o cara vai sair. Então, que ele saia num momento ruim, paciência. É mais do que o Botafogo teria sem a SAF. Mas eu acho que é a primeira vez nessa relação, inclusive essa relação inclui a questão do Cláudio Caçapa, que foi um técnico muito bom do Botafogo e acabou indo para um outro braço, um braço até da minha concepção, esse tem que estar abaixo do Botafogo. Não é possível que um time na Bélgica seja mais importante do que ganhar um título brasileiro. Eu teria trazido de volta o Cláudio Caçapa ali. Então, essa relação de matriz e filial, muito complicada, né? É que nem um pai com vários filhos, né? Privilegia um. É complicado isso aí. E até só para contextualizar também um episódio que certamente, eu imagino que vai ter cobrança lá na Inglaterra, porque recentemente a gente viu o Arsenal golear o Crystal Palace e a torcida do Crystal Palace visitante levou faixa. Ela está muito satisfeita com o comando do clube, o Textor é acionista majoritário, por falta de reforços, que o clube tem nas últimas janelas, não tem investido. E aí imagina o torcedor do Crystal Palace ali olhando, ver que um dos times do Textor gastou o que gastou para contratar o Luiz Henrique. Então, ele vai acabar sendo cobrado. Então, assim, por mais às vezes que é bom para um time, ele vai ter alguma relação com o outro e vai respingar, não tem como. Então, acho que eu só trouxe esse episódio também para mostrar como a gente está falando de Botafogo e Lyon, mas talvez vai respingar lá no Crystal Palace também. Eu acho que lá é até pior, Donk, porque aqui no Brasil, SAF, como lembrou o Prates, é vista como salvação. Na Europa, eles são vistos como intrusos. Você vê a reação da torcida do Manchester United, quando o time passou para as mãos de um americano, fundou-se até um time à parte. A reação é muito forte. Né? Os europeus têm essa questão, até porque economicamente a gente está muito mais atrás de um Salvador do que times europeus. Eles se enxergam com uma tradição que não pode ser vendida com uma resistência muito maior do que aqui. Aqui, se você faz um bom trabalho como SAF, se você dá um melzinho na boca do torcedor, se você sabe trabalhar com inteligência, você consegue levar com muito mais facilidade.